Vamos agora com informação de Brasília. Isaías Godinho já chega para conversar conosco. O assunto hoje, Isaías, é a demissão de Jean Paul Prats. Ele foi demitido pelo presidente Lula, agora ele deixa o comando da Petrobras. Só que, segundo comunicados oficiais da Petrobras, a saída de Jean Paul Prats teria ocorrido a pedido. Conta pra gente, Isaías, o que já sabemos. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia para você novamente daí de casa que acompanha a programação da CNN. Então, a demissão de Jean Paul Prats à frente da estatal esse comunicado foi feito ontem pelo próprio Prats a aliados, de acordo com o que foi apurado pela CNN. Quem deve assumir a função agora à frente da Petrobras é Magda Chambriard. De acordo com o que foi divulgado por meio de nota, como você disse, Carol, esta demissão foi a pedido. Jean Paul Prats teria renunciado este cargo e quando esta renúncia for confirmada, ele também deve deixar à frente do Conselho de Administração da empresa. Além disso, por meio de nota, a Petrobras informou também e por meio de comunicados ali aos investidores que o nome de Magda Chambriard foi indicação do Ministério de Minas e Energia. Os procedimentos agora serão da seguinte forma, né? Magda Chambriard vai passar ali por procedimentos internos de governança e, além disso, ela inclui também análise de conformidade e integridade com a avaliação do comitê de pessoas e também a aprovação do Conselho de Administração da empresa. Lembrando que o nome de Prats já estava ali na mira, né, de membros do governo federal depois de muitas críticas. Em março desse ano, quando foi anunciado que a Petrobras teve um lucro de 124 bilhões de reais, ele havia ali anunciado a distribuição de 14 bilhões de reais em dividendos, o que causou, de fato, uma insatisfação por membros ali do governo federal, integrantes como o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que passou a criticar publicamente Jean Paul Prats e o nome dele ali ficou na reta à frente das funções da estatal. Portanto, agora, oficialmente, ele está afastado, né, das funções à frente da estatal e quem deve assumir agora é Magda Chambriard. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Isaías. Vamos com o Theo Cury também para falarmos mais sobre esse assunto. Theo, Isaías traz para a gente todo um histórico, ilustrando que, de fato, a saída de Jean Paul Prats em algum momento aconteceria. Não sabíamos quando, né? A partir do que vinha acontecendo recentemente. Ficou muito clara a indisposição política entre Jean Paul Prats e, por exemplo, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. E se havia alguma dúvida com relação a essa indisposição entre os dois, ela ficou evidente naquela carta que Jean Paul Prats envia aos diretores, falando sobre a sua demissão e citando nominalmente Alexandre Silveira e Rui Costa. E o regozijo dos dois diante da saída dele, é a expressão que ele usa nessa carta, Carol. Exato, já era uma troca dada como certa havia muito tempo, houve um processo, isso é curioso em toda essa história, houve um processo de fritura público do agora ex-presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, e uma negociação para a substituição, para a sucessão dele, muito discreta, ao contrário do processo de fritura pelo qual ele passou ao longo dos últimos tempos. Então, já era certo que haveria essa troca, não se sabia em que momento ela aconteceria. A grande expectativa e o grande rebuliço era para que ela acontecesse durante o ápice dessa crise, o ápice desse desgaste entre o presidente da Petrobras, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, mas depois o clima baixou, a temperatura baixou, houve um suposto apaziguamento, a tensão diminuiu ao longo dos últimos tempos, o governo emplacou um conselheiro na Petrobras, então houve uma resposta e a temperatura baixou. Acontece que a mudança veio em um momento de calmaria, em que não era esperada essa substituição. E um nome de Magda Chambriard que acontece também de maneira, essa negociação para a sucessão de maneira silenciosa e discreta com relação ao que aconteceu de fritura. Então, não era um nome que nesse momento estava no radar. É um nome com experiência na área, trabalhou por 20 anos
na Petrobras, mas havia foram processos diferentes, tanto de fritura quanto o de negociação para a sucessão e a definição do nome que substituiria Jean Paul Prats na presidência da Petrobras. Houve um descontentamento do governo com relação a 2 pontos. A postura de Jean Paul Prats durante a discussão sobre a retenção ou não dos dividendos da estatal, desse valor que é distribuído aos investidores. Houve uma aprovação com a abstenção. A abstenção do voto de Jean Paul Prats, depois houve um recuo na postura do governo com relação à distribuição desses dividendos. E outro ponto que pesou muito é a crítica do Palácio do Planalto, a crítica da Presidência da República, feita principalmente pelo presidente Lula e pelo ministro Rui Costa da Casa Civil, com relação a percepção de que há uma falta de investimento da Petrobras, o que impacta também na geração de empregos. Então, essa era uma das bandeiras do presidente Lula, de investimentos sucessivos da Petrobras, e que na avaliação dele não veio durante a gestão de Jean Paul Prats, que agora é substituído. Vem um nome que está há muito tempo na Petrobras, que é um nome considerado de perfil técnico, e agora a gente precisa ver qual que vai ser o impacto político e qual que vai ser a interferência política na condução, no dia a dia da estatal. Vamos acompanhar os impactos políticos, os impactos na Petrobras em si, e, claro, reação do mercado. Daqui a pouquinho a Débora Oliveira, nossa analista de economia, vai contar para a gente a primeira reação que já temos e o que podemos já antecipar com relação ao comportamento de hoje, a partir da demissão de Jean Paul Prats do comando da Petrobras.